Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu entrevistado de hoje é advogado, mentor e pós-graduado em Direito Público e Administrativo Empresarial, Inteligência Artificial aplicada ao Direito e MBA em Estruturação de Negócios Digitais para Advogados. Possui experiência internacional e é autor do e-book Segunda Chance, do Burnout ao Primeiro Milhão. Hoje vamos conhecer a trajetória de Daniel Freitas. Confira. Robert Stocks. E seja muito bem-vindo, Daniel Freitas. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Muito feliz em estar participando aqui do seu programa. É um prazer. Quando comecei a fazer ali um estudo sobre a sua trajetória, nossa, que trajetória inspiradora. E com certeza, hoje, com todo esse sucesso, por trás dessa trajetória linda, desse sucesso que você é, porque a gente se torna alguém na vida, né? E você faz um trabalho belíssimo. Então, para que os nossos amigos, nossos telespectadores venham a compreender do que eu estou falando, vamos fazer, então, uma viagem ao passado. Conta para a gente, Daniel, como foi a infância de Daniel Freitas? Jorge, muito obrigado pelas palavras. E, assim, fazendo esse retrospecto, né, voltando um pouquinho para contar um pouco da minha trajetória, Daniel Freitas, um carioca, filho do senhor Hermínio e da dona Glorinha, criado com muito amor, né, irmão da Daniele, pai do Caio, marido da Isabela. Então, assim, tive uma infância muito tranquila, muito feliz, uma infância raiz, como eu posso falar, né? Lá nos idos anos 80/90. Então, realmente tive uma infância muito feliz e cheio de sonhos, né? Criado com muita dificuldade, uma família de classe média baixa, e aí galgando todos os sonhos que uma criança pode ter naquela idade, né? Naquela época. A gente está falando aí de uma época, vou falar, nós estamos falando de uma época que viemos, né, quase a mesma idade, uma época que a gente tinha acesso ao que é realmente ser criança. Porque as nossas crianças de hoje, com o avanço da tecnologia, perderam, né, essa essência do brincar, do estar com o colega, essa amizade escolar que a gente tinha essa oportunidade, a gente teve essa oportunidade. Então, desde criança, a gente já carrega, o pai e a mãe ali já carrega, vamos dizer, melhor, a gente já traz o pai e a mãe na preocupação do que o filho vai ser no futuro. Você já sonhava em ser advogado? Não, não, muito pelo contrário, Jorge. Assim, apesar de ter tido uma infância extremamente feliz, muito animada, alegre, eu percebi que com a chegada da adolescência, né, fui me tornando uma criança enfim, um pré-adolescente, um adolescente introspectivo, né, um pouco mais tímido. E cursar direito, era uma coisa que sequer passava pela minha cabeça. Eu sempre fui apaixonado por música. Esse era o meu sonho, né, ser um grande músico. Adorava tocar meu violão, a minha guitarra, e posteriormente aprendi bateria, e cursar direito realmente passava ao largo da minha imaginação. Até que eu fiz um daqueles exames, Psicotécnico. psicotécnicos, obrigado, a palavra tinha fugido, e realmente ali, estava apontando muito para a questão das artes e tudo mais, e dentre as carreiras tradicionais, apareceu o direito ali naquela prateleira. Então, eu falei: "Cara, mas um advogado precisa ser bastante, desinibido e, né, sustentar na tribuna e tudo mais", aquela visão
de adolescente, né, uma jovem. Eu falei: "Bom", enfim, mas atraído por uma boa remuneração. Eu lembro que eu tinha daquelas revistas, né, orientando as carreiras para os vestibulandos, e ali tinha direito com salário inicial alto, bom. Eu falei: "Opa, isso aqui é legal. Você está dizendo que no meu, você tem afinidade com o meu ser, vamos lá, então vamos testar aqui", né. Também um pouco orientado pelos parentes: "Pô, direito é uma carreira tradicional", né, até então torcendo um pouco o nariz, porque eu queria ser músico, mas enfim, acabei sucumbindo, fiz direito, porque também sempre, fui muito firme nas coisas, nas minhas convicções, e defendi as pessoas, né, comprava a briga dos outros quando eu via injustiça, né, e depois acabava até me dando mal. Mas enfim, assim eu agia e agia de coração, e abracei o direito. A gente não pode deixar passar por que não continuou com a música? A música ainda é a sua grande paixão? É, a música é a minha grande paixão. Assim, uma ótima pergunta, porque a música, quando ela surgiu, ela veio até no momento na minha vida que eu estava muito, introspectivo, né, triste com escola, aquele conflito, né, entre adolescentes e tudo mais, e a música ali foi uma válvula de escape, sabe. Então quando eu aprendi o violão ali, realmente eu me desligava, era o meu hobby. Então, fui apaixonado por aquilo, sempre foi muito bom tocar violão, dedilhar, guitarra. Tive minhas bandas lá na adolescência, na juventude, mas a música, quando eu comecei a cursar direito, ela realmente ela ficou de lado. Então, eventualmente, eu pegava meu violão, mas ele foi ficando aquele, sabe, a gente pode fazer uma analogia com Toy Story. Tem o Woody e o Buzz, era o meu violão, né. Aham. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eles foram se distanciando um pouquinho de mim. Então eles ficam aqui hoje numa até pendurados aqui bonitos, mas eu acabo hoje em dia não tocando tanto quanto eu gostaria, mas é uma excelente terapia. Então, no período da juventude, quais foram suas grandes fontes de inspiração na música? E depois você me dá fonte de inspiração no direito. Tá. Fontes de inspiração na música. Sempre fui, assim, a nível nacional, Barão Vermelho sempre me cativou bastante, né, uma banda carioca. Gosto muito do trabalho do Cazuza e Frejá, com toda aquela voz grave, né, os solos de guitarra, então, assim, sempre me cativaram bastante a nível nacional. Já a nível internacional, eu sempre gostei muito do grunge, né, que a gente pode falar. É um Nirvana, posteriormente Foo Fighters, mas antes também o Silverchair, uma banda australiana que depois acabei me conectando lá fora, né, com a Austrália também. Mas enfim, então são bandas, assim, que eu gosto muito, essas são as referências que eu posso trazer. Agora, as referências acadêmicas, no momento, hoje não me vem nenhum nome, assim, forte à cabeça para poder te falar de autores, né, que são muitos. Então nenhum se destaca, assim, agora para poder citar. Tem muitos autores de direito administrativo, foi a base da minha carreira, mas não me vem agora. José Carvalho, talvez, Carvalho dos Santos. Você tem mais advogados na família ou você foi o primeiro? Eu sou o primeiro da minha família, né. Na verdade, eu junto com uma prima também, que é advogada, então nós acabamos nos formando no mesmo período, né. Mas cada um seguindo a sua carreira, mas assim, realmente eu sou o único, né, dos meus ancestrais, digamos assim, né. Uhum. Lendo ali parte do seu e-book, que a gente vai falar mais para frente, algo me chamou muito a atenção. Você deixou uma frase bem marcante. Eu posso fazer isso, só que com profundidade, com verdade e com preparo. Essa frase me chamou a atenção porque a maioria dos advogados que eu conheço se tornaram advogado por uma insatisfação pessoal, por ver a injustiça ou com alguém da família ou com alguém mais próximo, um amigo, um ente querido. Como foi para você? Você já tinha esse senso? Você falou que você já vinha com esse espírito, você mencionou, mas essa frase que é tão profunda, com verdade e com preparo, o
preparo a gente sabe que é muito doloroso para chegar aonde você está. Conta para gente como foi esse caminhar dentro de uma universidade, para que os nossos telespectadores venham entender o processo de um advogado. Olha, profunda a pergunta, como não poderia deixar de ser vindo de você, mas, essa frase, eu só fui capaz de me sentir realmente, verdadeiro em todas essas palavras, quando eu ressignifiquei minha carreira. Uhum, Até então, antes de atravessar o meu deserto, que a Austrália foi meu deserto, eu tive uma carreira, né, nos corredores da faculdade, como você fala, muito ordinária, né, e muito dedicado dentro daquela carreira tradicional na qual o advogado ele não costuma aparecer. O advogado ele é aquele cara dos bastidores, né, daquele backstage. E e ali eu fui fazendo a minha carreira, sempre nos bastidores, sabe. Sempre aquele cara muito bom tecnicamente, mas eu não gostava dos holofotes. Eu preferia até estar por trás, tendo um chefe à frente, mas eu não, até porque tem todas as responsabilidades de um chefe, comandar equipes, aparecer e interagir com os demais setores, e eu não me sentia à vontade em fazer aquilo. Eu ficava nos bastidores, né. Então, assim, com o decorrer do tempo, eu fui adoecendo na execução da minha carreira, porque eu fui me desconectando do meu propósito de vida. Eu achava o direito muito distante da minha realidade no meu dia a dia, né. Então, quando a gente, trabalha no setor público, tem muita burocracia, e a gente acaba ficando muito preso no sistema ali da burocracia e não enxergando a aplicação do direito propriamente dito no cotidiano, né, na vida real. Então, durante muitos anos eu fui fazendo isso, aquele estereótipo de uma carreira boa, legal, mas por dentro desconectado da minha essência. E foi aí que eu falo que eu tive aquela toda estafa mental, hoje em dia a ciência qualifica como burnout, né, uhum. mas, ali foi realmente uma coisa que, profissionalmente eu estava distante da minha essência. Então, você fala muito bem sobre essa síndrome, né, que você desenvolveu, a síndrome de burnout. Sim. Muito trabalho, essa falta de conexão. Em algum momento, se reconectou com a música para se encontrar ou não? Não, Jorge. Talvez aí tenha sido a minha falha, porque quando a gente está imerso, né, no trabalhando muito e, com muita responsabilidade, a gente acaba não pensando muito em ter uma válvula de escape, a gente só fica suportando o processo. E reconhecer que você precisa de ajuda talvez seja um dos últimos atos que você, né, os últimos estágios. Sempre tive o suporte da minha família, minha esposa sempre me manteve de pé, mas eu confesso que ali naquele momento a música, eu apenas escutava música no trajeto casa-trabalho, sabe. A minha conexão com a música era naquilo, mas eu não executava a música não passava pelo meu corpo, né, para eu executá-la. E, talvez aí tenha sido realmente um ponto forte de desconexão que, se eu tivesse dado atenção à música, como você está me trazendo muito bem agora, talvez eu não tivesse chegado no ponto de ruptura como eu cheguei. E como veio essa ajuda? Precisou de uma ajuda psicológica para que viesse se encontrar novamente? Na verdade, ela não chegou através da terapia, ela Uhum. chegou através de uma ruptura comigo mesmo, né, foi um grito de socorro, digamos assim, um grito de liberdade, que eu costumo falar com minha esposa. Eh Eu precisei, me afastar do trabalho, eu realmente eu tinha abandonado o direito, acho que posso falar essa palavra bem forte, mas eu desisti do direito e, eu precisei ressignificá-lo. Eu atravessei o oceano, né, atravessei o planeta, fui morar na Austrália, e ali eu comecei a travessia do meu deserto. Eu costumo falar, né, Jesus atravessou o deserto dele e eu acabei atravessando ali o meu, foquei, né, enfim, é só a tom de analogia mesmo, porque é nosso mestre, né. Então, com esse ensinamento dele, eu entendi que eu estava ali sendo testado, passando por um propósito para poder encontrar o meu, uma ressignificação e entender o propósito divino na minha vida, sabe?
Então, lá fora eu trabalhei como estivador, descarregando caminhões, containers. Foi um trabalho na qual eu aqui no Brasil, trabalhando intelectualmente, lá fora o intelecto ficou off, digamos assim, né, sem utilizá-lo tanto para a profissão, e fui trabalhar de uma forma mais mecânica, mais braçal, né. Então, a partir dali, é claro que a gente passa e começa a se questionar: "Mas eu estou abandonando tantos anos de estudo, uma carreira legal", sabe, comandava equipe, sala com cafezinho e tudo mais, e agora eu estou aqui, sabe, um calor, numa chuva. Eu lembro, Jorge, de um episódio, era uma quarta-feira de noite, chovia bastante, e eu estava ajudando a montar um stand da LG, né, daquela, equipamentos de eletrodomésticos, né, eletrônicos. E eu lembro que estava descendo do caminhão uma geladeira duplex, pesada pra caramba, de inox, super tecnológica, e ela estava chovendo, a rampa estava escorregando bastante, então eu e mais 2 rapazes começamos a segurar aquela geladeira, mas ela começou a escorregar. Tu imagina se aquela geladeira milionária em dólar tivesse caído. E nós ali, obviamente, teríamos que ser os responsáveis, né. Então, ali eu pensava em tudo nisso, falei: "Caramba, que eu tô aqui me testando, sabe. Eu tô Uhum. aqui, mas o meu propósito hoje é esse. Se hoje está sendo exigida a minha presença, aqui eu estou presente, porque é a minha força, e cumprimos a missão, levamos ali o aparelho intacto e depois cumprimos com as nossas responsabilidades, né". Mas então ali eu me questionava, falei: "Daniel, você está fazendo realmente tudo isso, mas será que realmente o direito morreu para você? Você não consegue ressignificá-lo, sabe? E toda a tua história, arquivou, vai ser isso mesmo e tudo mais?". Então as coisas foram, né, acontecendo, e a partir do momento em que eu entendi que eu havia aprendido tudo que a Austrália veio na minha vida para me ensinar, então chegou a hora de retornar para casa. Então eu ressignifiquei minha carreira Uhum. e voltei para casa e retomei minha carreira. Vou voltar nesse processo cultural na Austrália, porque a gente sabe que estar longe da família, longe do país em que nascemos e crescemos, é um choque cultural tremendo. Pronto, vê que eu chego até a suspirar. É, choque cultural. E você coloca esse choque cultural como um deserto, no qual você se encontrou. E depois voltou a casa, que é o Brasil. No período essa chegada na Austrália, como surgiu a Austrália na sua vida? Você poderia ter ido a qualquer outro país e você escolheu a Austrália. Por quê? A Austrália, ela foi escolhida mais por, talvez, influência de parentes. A minha esposa tem parentes que já residem na Austrália, e ali eles relatavam um belo país que é, nas oportunidades que a Austrália tem, né, para imigrantes. Então, a partir de todo esse contato, esse aceno dos parentes dela, eu entendi que era o momento de testar, e eu testei. Se arrependeu? Não, de forma alguma, porque a Austrália, ela me amassou bastante, mas ela me fez mais forte. Muito bom. Te perguntei isso porque vamos parar para imaginar neste momento quantos, vamos falar em quantos Daniéis, não sei, Uhum. estão participando aí dessa entrevista, estão, né, acompanhando a trajetória e se sentem perdidos por causa da situação política, econômica, religiosa, tudo que faz, tudo aí que faz com que o Brasil se torne muito difícil. E também pela falta da oportunidade. E sentem sim a vontade de ir para outro país, e só quando eles chegam lá que eles veem que a grama não era tão verde quanto eles pensavam, porque tem que trabalhar muito, levantar cedo. Ah, mas eu consigo juntar dinheiro no outro país. O que faz com que você não consiga juntar dinheiro no seu país?
Será que você não está gastando demais no seu país e não está tendo, né, essa visão que dentro do seu país você também consegue fazer a diferença? Então, vamos parar para imaginar quantos, neste momento, ficam se perguntando: poxa, eu gostaria de ter a experiência que esse cara teve. E com certeza, quando a gente mora fora, posso dizer que um ano fora, o nosso crescimento assim triplica. A gente fica mais forte, a gente consegue ser mais autossuficiente naquilo que a gente quer desenvolver, a gente não fica na dependência, né, da família, ou acontece tudo isso para a gente que mora fora. E quando a gente volta ao Brasil, até a própria família vê a gente de forma diferente. Nossa, está mudado, está diferente, já não tem mais aquele coração tão quentinho, porque o brasileiro ele é muito hospitaleiro, é muito receptivo. E quando a gente vai para fora, a gente aprende com aquela cultura ser de um pouco ser diferente, né? Se conhecer, podemos colocar dessa forma, se conhecer. Porque quando a gente não tem ali o amaciar da família, a gente passa a se conhecer mais. Eu vejo dessa forma, né? Existe aí uma é uma evolução que a gente só vai compreender depois que retorna ao Brasil e vê aquele laço familiar, aquela reunião, e por um momento, creio eu, que você se sentiu assim um peixe fora d'água quando retornou. Jorge, até segurei um pouquinho a emoção aqui, porque ela tomou conta, né? Um pouquinho as lágrimas já estavam querendo aparecer aqui. Então, porque realmente a gente volta no tempo. Você puxou coisas aí que resgatou emoções que até então já estavam bem resolvidas, né? Então, é, mas aconteceu tudo isso. Eu já tive a oportunidade de ajudar colegas que pensavam sair do Brasil, e eu perguntava, mas vamos lá, por que que você quer? Aí eu começava a falar como as pessoas que tentaram, de alguma forma, também a me orientar, digamos assim, mentorar, né? Eu buscava entender o porquê que aquela pessoa queria sair. Eu falava, olha, tenta tirar um pouquinho o lado romântico. O nosso país não é lá essas coisas de assim, terra arrasada que você está pensando, não, cara. O Brasil é um país muito rico, tem muita oportunidade. Aqui nós temos a nossa cidadania, sabe? Você tem o seu diploma, você tem a sua qualificação, o seu idioma, todos vão te compreender. Aqui é a tua casa. Por mais que nós possamos sair do Brasil e vencer lá fora, sempre seremos vistos de alguma forma como um estrangeiro, que é o que nós somos de fato. Nossa terra natal é aqui, né? E depende, obviamente, de cada pessoa com quem a gente terá, com quem nós teremos um networking, mas, em geral, eu acho que é isso que acontece com o brasileiro, né? Então, aconteceu muito isso. Quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a valorizar as oportunidades que eu tinha acesso e que até então eu tinha medo de executá-las antes da minha mudança de mentalidade. Então, Uhum. quando eu retornei muito mais ousado e muito mais corajoso no sentido de aceitar desafios e entender que sim, eu sou capaz. Da mesma forma que lá eu aceitava os trabalhos braçais, na qual eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer, sabe? E precisava, queria ganhar lá em dólar, queria viver a experiência, sabe, nas diferentes profissões. E por que não utilizando isso agora com o conhecimento que eu tenho? Eu estou com medo de quê? De um julgamento alheio? Qual é o meu receio? De não dar certo? Mas eu tenho que tentar. Se eu não tentar, outro profissional também qualificado irá fazer, sabe? Então, essa jornada toda, a Austrália que me trouxe isso, por isso que houve um processo de ruptura e não de uma terapia propriamente dita. A Austrália ocupou esse lugar e me ensinou muitas coisas. Tem uma música até do Lulu Santos que fala casa, né, quando fala, mas sempre tinha a cama pronta
e rango no fogão, luz acesa, me espera no portão que eu tô voltando para casa, né, por aí que ele começa a cantar. Mas essa música para mim fez muito sentido quando eu estava pegando o avião e voltando para o Rio de Janeiro, eu falei: "Meu Deus, obrigado, obrigado por ter me mostrado uma outra realidade, adorei a experiência, foi intensa, mas aqui eu tô voltando para casa", sabe, estou voltando mudado e apto para poder vivenciar o propósito que você tem para mim nessa existência aqui. Muito bom. E de volta para casa, gente, ele faz toda a diferença hoje na área digital. Eu estou de frente com Daniel Freitas, advogado, mentor. Ele é pós-graduado em Direito Público e Direito Administrativo Empresarial, com pós-graduação em Inteligência Artificial aplicada ao Direito e também na MBA em Estruturação de Negócios Digitais para Advogados. Para você que quer saber mais, tudo que Daniel vem trazendo hoje, os projetos e o que ele vem aí desenvolvendo também com as suas entrevistas no seu canal, fica para você aí a rede digital. Fica na tela o Instagram de Daniel Freitas para que você entre em contato com ele e saiba mais dos projetos desse homem que é sucesso absoluto no que faz. A gente vai para um rápido comercial, não sai daí, a gente volta já já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu estou de frente com o advogado Daniel Freitas, que vem aí falando sobre essa trajetória maravilhosa. E olha, gente, além de toda essa experiência no ramo da advocacia empresarial, ele escreveu uma obra fantástica, um e-book, Segunda Chance, é assim que se chama, Segunda Chance, do burnout ao primeiro milhão. Agora, como surgiu esse projeto? Conta pra gente. Legal, Jorge, obrigado. O projeto, na verdade, assim, foi através de ele surgiu depois de muita coragem, né, porque você contar a sua história, você permitir ser visto e se expor, né. Então expor, algumas dores, expor um pouco da sua trajetória de vida. E esse projeto, na verdade, esse livro, ele nasceu de um recorte justamente que pega um longo período da carreira, né, o hiato que teve na carreira da jornada na Austrália e a ressignificação toda da carreira, com
a descoberta da advocacia digital. Uhum. A partir daí foi quando uma estruturação, mudança completa de mentalidade, na qual eu até então já havia até desistido de chegar lá, quando posso aqui dar os créditos à minha esposa, que sempre me levantou quando estava para baixo, e ela sempre acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim. Então eu me reinventei, né, através de muita doutrina que eu comecei a ler, eh, não só jurídica, mas psicologia comportamental, filosofia grega, estoicismo, física quântica. Eu fiz um mergulho em todas essas áreas para aprender a ressignificar todas as crenças limitantes que estavam me limitando. Então, a partir daí, eu comecei a entender que eu podia sim ocupar com verdade e propósito aquele espaço que você falou um pouquinho mais cedo naquela frase que você leu do meu e-book. Então, a partir daquele momento, eu entendi que sim, o protagonismo ele me pertence por direito, eu vou lá buscar e pegar o que é meu, porque não adianta a gente só ficar no mundo das ideias, nós precisamos executar e trazer para o plano da realidade. Então, toda essa trajetória que eu começo a falar da identificação de uma carreira jurídica que possa ser, de uma certa forma, escalável, né, com o mesmo tipo de esforço, você consegue replicar, porque entende que isso já é uma questão pacificada na jurisprudência, aí você consegue aplicar e atender o país inteiro, né? Porque a internet ela te proporciona isso, atender a nível nacional. Como o nosso público agora consegue esse material fantástico? Consegue acessando o meu Instagram, tem um link lá já destacado na minha bio, e ali ele consegue já clicar e já fazer o download do documento. Também está disponível na Amazon por um preço bem simbólico, mas já está disponível ali. Para vocês que estão nos assistindo, por favor, fica aí, vá até a Amazon e procure por esse material. Segunda Chance, do Burnout ao Primeiro Milhão, de Daniel Freitas. No terceiro capítulo do e-book dele, ele vem com algo muito interessante que me chamou a atenção. Ele está achando que eu não li o material, eu não li o e-book dele. Olha, gente, que interessante. Ele fala sobre as 7 grandes dores do advogado moderno. Vamos lá. Quando a gente se remete a essas dores, quantos de vocês, advogados do outro lado, passam pela frustração da estagnação financeira? Quantos de vocês estão reclamando pela falta de cliente, visibilidade e posicionamento? Insegurança com tecnologia e redes sociais. Vergonha de exposição e medo de julgamento, que muitos passam por isso. Que o advogado está ali para consertar ou deixar com que sigamos uma diretriz correta dentro da lei. A síndrome do impor. Será que sou suficiente? Quantos de nós, não só advogados, mas quantos de nós perguntamos isso quando não temos o autoconhecimento? Depois vem dependência do modelo físico de escritório e também a dificuldade de enxergar o seu próprio valor. Essas são 7 grandes dores dos advogados. Isso eu falo do advogado moderno. Uma frase que me chamou a atenção foi: a mudança não está na lei, está no comportamento. Coloca para a gente aí a sua visão em relação a essa frase que você disponibiliza no seu e-book. Legal, Jorge. Realmente, assim, essa mudança, quando ela atravessa a questão do seu comportamento, aí sim você consegue transformar a sua carreira e atingir, quiçá, um propósito também para ela, né? Então, isso é muito da minha trajetória pessoal, né? Como eu falei lá, até num outro recorte anterior que você fez também do livro, e eu me aproprio dessa frase que é
realmente você não vai ficar esperando as mudanças legislativas para ver se você vai sentir mais à vontade na carreira ou não. Quando você decide realmente mudar o seu mindset, o universo ele muda. Até fala, salvo engano, T. Harv Eker, nos Segredos da Mente Milionária: o meu mundo interior, ele cria o meu mundo exterior. Então, para a mudança do comportamento, primeiro você precisa mudar o seu mindset, que aí Uhum. sim as coisas vão conspirar, vão se moldar à nova realidade, à nova frequência que você vai estar emanando. O que me chamou a atenção é que você coloca, né, para cada ponto você usa uma frase bem interessante. Você deixou essa frase, né, da mudança não está na lei, está no comportamento, né, para o advogado moderno, mas você também não esqueceu do novo advogado, né? São pontos da mentalidade aí do novo advogado, onde você traz justamente o que você acabou de falar nessa frase. Sem mudança interna, nenhuma mudança externa se sustenta. E você traz pontos, né? 3 pontos da mentalidade do novo advogado, que você coloca, né, a coragem para decidir, clareza de propósito e também consistência sem aprovação. Penso eu que é o ponto mais difícil. Essa Ou consistência sem esperar nada em troca, sem a aprovação do outro. Como é que é para você trazer, depois aí de tanta luta, porque a vida é uma luta constante, trazer aí, depois de tanta luta, um material no qual é uma fonte de base, vamos dizer que é uma fonte de inspiração, se torna uma fonte de inspiração para muitos que se veem perdidos com todo esse caos que o planeta está vivendo. Como é que é isso para você? perfeito, Jorge. E essa questão, como você falou, das 3 mentalidades, né, e é justamente a minha história de vida, porque, eu estava justamente no ponto da inércia, né, do lá na outra ponta, e quando eu falo da travessia, foi o que eu fiz, né, então eu acabei estruturando o meu método, né, na qual eu entrego na minha mentoria, e é exatamente isso, é a base, é o alicerce que vai fundamentar para você construir tudo que virá depois. Porque sem base, sem alicerce, não adianta você jogar mais informações, mais especializações, se você tiver instalado no seu subconsciente uma crença, uma programação que você adquiriu lá na sua infância, antes dos 7 anos, que vai estar limitando toda a sua carreira. Não adianta, você vai se especializar, mas você não vai conseguir colocar uma apresentação, adiante, você não vai conseguir sustentar um cliente, e vai ter sempre uma intempérie aí que você vai acabar atravessando e que vai te impedir de chegar onde você quer chegar, né. Então, realmente essas 3 fases, elas são necessárias, e a mais desafiadora, como você bem trouxe, é a questão da provação, né, é você conseguir diminuir o ruído externo. Então, quando você consegue diminuir o ruído externo, ou seja, a aprovação alheia, o que será que o meu colega vai achar de eu estar gravando vídeos agora, aparecendo no Instagram, sabe, ou produzir aqui um criativo, um material. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você não depende da aprovação dele para você ser feliz. Você precisa entender que, se o material que você quer gravar e entregar para o mundo faz sentido para você, se ele faz sentido para o seu cliente, para aquela pessoa que vai receber a mensagem, importa se o fulano vai achar que a tua gravata está torta, se você não está com visual interessante como você gostaria de estar, né? Então, é a sua verdade. Por isso, quando eu falei lá atrás, quando eu me sinto apto para falar com o meu propósito, com a minha verdade, é isso. É você se sentir bem consigo mesmo e entender que sim, eu posso entregar uma mensagem que seja muito bem recebida por quem está do outro lado da tela e que essa mensagem vai fazer sentido para essa pessoa. No decorrer da minha leitura, com essa obra que você lançou, me chama muito a atenção a questão da energia que você traz. É muito interessante
deixar para o público e também deixar para os seus leitores o quão essa energia diária que se manifesta é como é, é como uma máquina. A máquina precisa de alguém para dar ali aquele A movimento, engrenagem, né? né? E é tão interessante que tem parte do seu e-book que é sempre voltado a uma frase que leva o leitor a refletir, e essa frase o leitor acaba se encontrando em meio de uma situação de identificação, Sim. é uma situação na qual ele está passando, mas não tem força para ver que do outro lado, né, no fim do túnel, existe uma luz. E no decorrer desse material, eu parei para analisar. Você hoje, como advogado, mentor, o público que vem a te procurar, o público que te procura hoje, são mais advogadas, advogados, ou podemos dizer que outras pessoas de áreas diferentes também chegam até você para pedir uma mentoria? Como funciona hoje esse, né, esse projeto que você lança no mercado? Você acaba entrevistando a outras pessoas e ali você vê a necessidade do profissional em determinados pontos da empresa que tem que se melhorar. Como é que é isso para o Daniel mentor? Muito legal, Jorge. Novamente, você traz assim uma leitura muito bonita, né, do que eu entreguei no e-book. E tem muita realmente tem muita conexão ali com o leitor, porque é a minha jornada sendo relatada e ela sendo transformada no decorrer dessa jornada. Então, eu vou narrando tudo isso e vou entregando ali os elementos que ele pode sim utilizar, ele deve utilizar, para que ele possa encontrar no seu propósito, reconstruir a sua carreira, ressignificar uma parte da sua carreira que ele queira ressignificar. Então, é muito interessante. É bom ver esse lado seu, né? Quem está do outro lado do livro lendo. Então, assim, é muito gratificante receber esse seu feedback. E respondendo a sua pergunta, quem mais me busca hoje em dia são advogadas, né? Tem sim os advogados que também estão acompanhando o meu trabalho, o meu perfil, mas eles são aqueles consumidores, de uma certa forma, mais passivos. Eles olham, mas não estão interagindo tanto. Porque eu entendo, porque para nós homens é um pouco mais difícil reconhecer que precisamos de ajuda. Talvez nós sejamos um pouco mais orgulhosos, no sentido de quero demonstrar minha força, sabe? Não, eu estou bem, vou aguentar. Mas novamente eu volto a falar, eu já estive desse outro lado. Eu demorei a pedir ajuda. Na verdade, eu acabei não pedindo ajuda. O meu foi um grito de ajuda quando eu fui atravessar o planeta, né? É, então assim, o perfil do meu público está mais centrado assim nessa distribuição, né? E também é interessante que também tem muitos idosos acompanhando meu perfil, o que é muito bacana. Eu me sinto muito honrado em ter essa audiência, né? Muito bom. Quando a gente para analisar hoje, com essa tecnologia, e podemos dizer que é uma tecnologia muito avançada que chega na mão das nossas crianças, muitas das vezes nem sempre de uma forma correta, mas essa tecnologia que chega para nós para que possamos usar de forma inteligente. E é isso que você faz com a sua mentoria, através de entrevistas como a nossa, com a intenção, com a meta de conscientizar o outro da importância, de quão importante é a educação, e a educação como o único passaporte para a liberdade de todo ser humano.
que quando a gente se conscientiza que educar-se é importante, a gente vai longe. E é isso que me chama muito a atenção. No trabalho que você desenvolve, no e-book, é um material fantástico que tem aí na Amazon para todos. E fica aí novamente, gente, na tela, a rede social dele para que vocês possam segui-lo. E com isso, a gente quase aí no fim de uma entrevista, eu não posso deixar de fazer o nosso bate-bola com você, que eu não falei para você que ia ter o bate-bola, não te dei as palavras, ficou na surpresa e a gente vai entrar nesse bate-bola. Vamos lá, então? Bate-bola com Daniel Freitas. Daniel, uma cor. Vermelho e preto. Ele é tão flamenguista. Medo. Medo? O medo de perder tempo e não exercer o meu propósito. Um gênero musical. Bom e velho rock and roll. Praia, montanha ou cidade? Praia. Um livro. Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill, Um lugar. no meu Rio de Janeiro. Uma profissão. Uma profissão, advogado. Vamos lá, então, né? O espírito justiceiro. Olha isso. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria... Seria a forma como as pessoas enxergam o seu trabalho, né? Que elas possam realmente trabalhar, exercer a sua profissão com algo que faça sentido para elas, que elas possam ter alegria. Então, se as pessoas pudessem escolher algo de fato para trabalhar exercendo a sua alegria, aí sim eu acho que o mundo seria muito melhor, as pessoas trabalhariam com um propósito e as coisas naturalmente seriam melhores. Eu digo não para... Eu digo não para pessoas que drenam a minha energia. E eu digo sim para... Eu digo sim, eu digo sim incondicional para minha família. Eu me defino um homem... Eu me defino um homem com muita garra, muito propósito e muita ousadia. Família para mim é... A minha base é que eu entrego, é que a gente pode ser quem nós somos sem medo de medir as palavras. Deus em minha vida é... É absolutamente tudo, é quem me sustenta e quem me impulsiona a seguir adiante. Muito bom, meu amigo. A gente começou essa entrevista numa viagem ao passado. E você começou falando sobre um menino do Rio de Janeiro, sonhador, amante da música, desistiu da música, foi estudar outra área, foi para o direito, se tornou um advogado, passou pelo deserto, e esse deserto se chama Austrália. Na Austrália, você sofreu um choque cultural, esqueceu de deixar de lado tudo aquilo que estudou para se repaginar. E ali, num trabalho braçal, você decidiu voltar à sua casa, que se chama Brasil. Maior apoio, a família apoiou, a esposa sempre esteve ao seu lado. No momento que você achou que não era suficiente, você teve uma mulher fantástica dizendo para você: oi, você é muito mais do que você imagina. E com isso, você descobre, dentro da área do direito, a paixão pela tecnologia e de que forma você pode chegar no coração de outras pessoas, ajudando-as
a se encontrarem no pessoal e profissional e a serem pessoas de sucesso como você é. E você monta o seu e-book que fica disponível para todos na Amazon. E o e-book se chama Segunda Chance. E essa segunda chance conta da trajetória de um homem que, do período do burnout até o primeiro milhão. Com isso, no decorrer dessa nossa caminhada, você cai numa cilada que o apresentador te colocou, que se chama bate-bola. Uma cor, você me dá duas, preto e vermelho, porque se você, por exemplo, se me desse o preto, ia ficar na consciência porque que eu não falei o vermelho e vice-versa, o preto e o vermelho. Do preto e o vermelho, eu jogo num gênero musical e você lembra naqueles tempos de garoto, sonhador, com um violão na mão, tocando o seu violão ao som do rock and roll. E com isso, você se define um homem que hoje tem uma posição, e dessa posição que você não abre mão, você tem a sua família como base. E Deus como seu tudo. E esse tudo que diariamente vem fazendo com que todos nós venhamos a nos entender mais e conhecer como funciona essa força energética desse planeta chamado Terra. E é nesse planeta, meu irmão, que você consegue fazer a diferença na vida de muita gente. Em meu nome, em nome da minha equipe, parabéns pelo trabalho que você desenvolve e eu te desejo mais sucesso. Muito obrigado, Jorge. Nossa, incrível o que você me trouxe, é para realmente emocionar demais. Muito obrigado por toda a execução do programa, pela brilhante condução e pelas palavras tão gentis que você trouxe agora. É um prazer, seja muito bem-vindo. E é isso, para vocês que estão do outro lado nos assistindo, hoje fica para vocês a trajetória do advogado, mentor, Daniel Freitas. Toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe e vai ser um prazer contar para brasileiros e cidadãos do mundo o seu sucesso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Daniel, mais sucesso e com certeza a gente se vê em breve. Um abraço, muito obrigado. Robert Stocks. Robert Stocks.